Boa tarde a todos. Dentro do nosso processo de aprovação da nossa política de investimento do ciclo 2023 a 2027, a gente está promovendo agora a audiência pública para os participantes da Fundiágua. Então, a gente vai fazer a publicação deste vídeo mostrando os resultados alcançados pela nova gestão em relação aos investimentos e o que a gente tem hoje de perspectivas tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do ponto de vista dos planos que a gente vai implementar. Além disso, a gente vai passar dos pontos principais da política de investimento e deixar disponível no nosso site para todos os participantes. Então, dando seguimento à nossa apresentação, a gente começa falando dos resultados alcançados. Começando especificamente pelo Plano 1BD, as estratégias executadas dentro do nosso processo de melhoria na gestão dos investimentos, a gente realizou 2 atualizações do estudo do ALM e definiu que essas novas atualizações serão realizadas semestralmente. A gente realizou o processo de seleção de novos fundos de investimento, tanto para a classe de renda fixa, renda variável, quanto a classe de multimercado estruturado. Esse processo culminou na redução de 9 fundos para 6 fundos. Nosso objetivo é concentrar nos melhores fundos e não na diversificação de fundos por classe de investimento. Aqui a gente adquiriu 11,9 milhões em NTNBs, todas marcadas na curva, com a taxa média de 5,54% ao ano, acima da meta atuarial, que é de 4,86%. Dessa forma, a gente conseguiu aumentar a rentabilidade do plano e imunizar uma grande parte do passivo. Dentro do processo de melhoria de gestão, além de rever os processos internos de gestão da carteira, a gente atualizou os normativos relativos à gestão dos investimentos. Sobre a carteira especificamente, com a nova gestão, essa nova gestão da equipe de investimento, olhando a carteira de junho de 2021 para outubro de 2022, nesses últimos meses, a gente reduziu a posição de caixa, especificamente renda fixa tradicional. No multimercado institucional, a gente substituiu os 2 fundos e ampliou a alocação, saindo, nesse caso específico, da carteira. A nossa carteira própria, a gente aumentou a alocação em títulos públicos, saindo de 25% para 79% de recursos alocados em títulos públicos. A renda variável, a gente substituiu todos os fundos por apenas 2 fundos e a gente reduziu a alocação, saindo de 13% para 5%. E em multimercado estruturado, o mesmo movimento, a gente substituiu os 2 gestores, os 2 fundos atuais, por outros 2 novos fundos e a gente reduziu a alocação de 12% para 7%. Esse movimento foi feito com o intuito de melhorar a gestão da carteira, otimizar a alocação dos recursos e buscar os melhores gestores, além de aumentar a alocação em títulos públicos para aumentar a imunização do passivo. Esse movimento já trouxe o resultado que a gente esperava, então, observando o gráfico de rentabilidade, é possível verificar que a gente conseguiu manter a rentabilidade acumulada muito próxima da meta atuarial e em setembro e outubro a gente já conseguiu superar a meta atuarial. Então o plano saiu de uma dinâmica de geração de déficit para uma geração de superávit. Pequeno, mas é o que é o mais importante, a gente manter agora essa tendência de ficar com o resultado acima da meta atuarial. Seguindo para o plano 2 saudado, realizamos também estratégias dentro da melhoria de gestão dos investimentos, com 2 atualizações do estudo da ALM, da mesma forma foi feito para o plano BD, e a gente definiu que também serão realizadas atualizações semestrais. Realizamos o processo de seleção de fundos de investimento de renda fixa, renda variável, multimercado estruturado. Nesse caso, culminou na redução de 13 para 8 fundos no plano 2 saudado. No plano 2 saudado, a gente fez a alienação de alguns ativos e o resgate de recursos de determinados fundos para alocar em outros ativos que entregam uma rentabilidade acima da meta atuarial, com o objetivo de aumentar a rentabilidade do plano. Isso foi executado. A gente aprovou também nos órgãos colegiados, tanto na diretoria executiva quanto no Conselho Deliberativo,
o plano de desinvestimento dos imóveis, especificamente o edifício Centro Século XXI, que fica em Curitiba, tá? Dentro também da estratégia de otimização e aumentar a rentabilidade da carteira do plano 2. Nós executamos também atualização de normativos dentro do processo de revisão da forma de gestão da carteira. Nós contratamos um profissional dedicado para a gestão dos ativos e líquidos, dado que a gente tem um estoque de ativos estressados no plano 2. Isso já vem surtindo vários resultados, vários benefícios para a carteira, como oportunidades de alienação de ativos, de recuperação de parte de alguns ativos, a alocação melhor do portfólio e a proximidade com os gestores que cuidam da gestão desses ilíquidos, para tentar de alguma forma recuperar uma parte do valor deles. Nós adquirimos 152 milhões em NTNBs e marcamos até o vencimento, com a taxa média de 5,48, também acima da meta atuarial, que é 4,84, aumentou a rentabilidade do plano e imunizou uma boa parte do nosso passivo. Com isso, a gente atingiu já nesse plano 71,6% da carteira em títulos públicos marcados até o vencimento, que é um movimento muito importante, dado que é um plano de benefício definido, e é importante que a gente tenha o máximo possível de títulos públicos marcados na curva para imunizar o passivo e garantir o pagamento de benefício futuro aos participantes. Observando a evolução da carteira, considerando a nova gestão, de junho de 2021 a outubro de 2022, nós seguimos por classe de investimento passo a passo. A gente reduziu o caixa do renda fixa tradicional, nós substituímos no multimercado institucional por dois fundos, os fundos que nós tínhamos anterior, que eram 5 fundos, e reduziu a alocação de 30% para 1% só. Ou seja, a gente usou os recursos que a gente reduziu do multimercado institucional para comprar títulos e marcar na curva. A gente alienou o FDIC ático, a gente resgatou recursos do minuano, utilizou esses recursos novamente para comprar títulos e marcar na curva. Na carteira própria, que são efetivamente dos títulos públicos, a gente aumentou a alocação, a gente vendeu as LFs, então a carteira de títulos públicos saiu de 18%, foi para 73% de alocação. No caso dos fundos de renda variável, que eram 6, a gente reduziu para apenas 2 e reduziu a alocação, que chegou a ter 14%, agora está só em 3%. Isso também está em linha com a redução do risco desse plano. Então, nosso objetivo é estar mais alocado em renda fixa, em títulos públicos marcados a mercado, porque é um plano maduro, tem pagamento de benefícios já definidos, não é salutar esse plano ter muita volatilidade. E no caso do estruturado, a gente também investiu em 2 fundos. Nós não tínhamos essa classe em junho de 2021, em outubro de 2022 a gente passou a investir também nessa classe e a gente alocou nesses 2 fundos. A gente iniciou o processo de desinvestimento dos imóveis, iniciou o plano de desinvestimento dos imóveis. A gente já contactou o locatário, a gente já contactou nossos sócios nesse imóvel, a gente já fez leilão e agora a gente está numa terceira etapa de contratação de uma corretora para a busca de alienação desses imóveis para a gente aumentar a rentabilidade do plano. Outra coisa que a gente fez muito importante também foi fomentar a nossa carteira de empréstimos aos participantes. A gente reduziu as nossas taxas ainda acima da meta atuarial, quer dizer, a gente continua remunerando acima da meta atuarial, mas com taxas mais justas ao participante, competitivas com outros bancos que fornecem esse tipo de empréstimo, que no caso específico é chamado de empréstimo consignado. Então a nossa carteira ela cresceu bastante, ela estava em torno de 10 milhões, hoje já está em torno de 16 milhões, a carteira hoje de empréstimo ao participante. Todo esse movimento teve um efeito muito positivo no plano 2 saudado, que a gente pode observar na rentabilidade do plano, que ela já está muito mais próxima da nossa meta atuarial. Então, nos últimos 12 meses,
a gente está com uma rentabilidade de 10,89 contra uma meta atuarial de 11,61. Essa diferença que existe ainda é exatamente porque a gente ainda tem ativos e líquidos, por exemplo, os imóveis, que a gente está tentando buscar a liquidez desses ativos para fazer a alocação em títulos públicos que nos remuneram uma taxa acima da meta atuarial. Mas é um trabalho contínuo que a gente vem fazendo, então a gente já conseguiu fechar esse gap em relação à meta atuarial, e a nossa expectativa é que a gente consiga passar a meta atuarial em breve. Um ponto importante que a gente queria destacar é que o plano em 2021 ele estava numa tendência de aumento do percentual hoje do equilíbrio técnico dele em relação à provisão matemática, se aproximando muito do limite para um novo equacionamento. A gente fez todo esse trabalho, a gente conseguiu endereçar esse problema, comprando esses títulos públicos, marcando na curva, trocando os gestores, otimizando a carteira. Com isso a carteira se tornou mais saudável e a gente começou a ter o resultado do plano sempre abaixo do limite. E nos últimos, teve só um ponto que em abril e maio teve uma surpresa com a inflação que foi muito forte e acabou nos prejudicando, e a gente ainda não tinha comprado todos os títulos que a gente gostaria, os títulos públicos. Como a gente conseguiu comprar os títulos no mês de maio e junho, então a gente praticamente agora está com 70% a 72% da carteira com títulos marcados na curva, a gente entrou nessa tendência novamente de redução do déficit acumulado e esse percentual do equilíbrio técnico se afastou cada vez mais do limite, que é o limite para novo equacionamento. Então a gente está em 4,70, bem abaixo do 6,77, e a gente espera que nos próximos meses a gente mantenha essa tendência e vá se distanciando cada vez mais desse limite para novos equacionamentos. Então esse é o trabalho que a equipe está fazendo de forma bem dedicada de gestão do portfólio, e a nossa expectativa é que a gente passe, para esse ano a gente não vai ter um novo equacionamento, dados os resultados do plano, e a gente está trabalhando para que o próximo ano a gente continue essa tendência de ficar cada vez mais longe de uma possibilidade de um novo equacionamento. Então, o objetivo desse slide é mostrar que a estratégia vem dando certo, a gente vem conseguindo conquistar esse resultado de se distanciar cada vez mais de um risco de um novo equacionamento. Em relação ao plano 3, o misto, a gente também implementou toda uma estratégia, executou uma estratégia para melhoria de gestão. A gente também fez 2 atualizações no plano misto, especificamente foi da fronteira eficiente. A gente também fez um processo de seleção, tanto para renda fixa, renda variável, quanto multimercado institucional, de novos fundos de investimento. Nesse caso, reduziu de 13 para 8 fundos. A gente resgatou recursos de um fundo específico, que não estava entregando o retorno que a gente almejava, que era retorno acima do índice de referência, e a gente realocou investimentos de maior rentabilidade. Nós executamos também a atualização dos normativos para o plano misto. Observando a carteira, o comportamento dela em junho de 2021 a outubro de 2022, a gente fez o mesmo movimento que a gente fez nos outros 2 planos, reduziu o caixa, renda fixa tradicional. No multimercado institucional a gente substituiu por 2 fundos e ampliou a alocação, saiu de 18 para 27. O renda fixa crédito, a gente já alienou o FDIC ático, resgatou recursos do minuano e alocou nos fundos multimercado institucional e nos fundos de ações e no multimercado estruturado. A gente vendeu as LFs e a gente também fez a alocação entre os fundos de investimento. No caso da renda variável, a gente substituiu os 4 fundos que nós tínhamos por apenas 2 e aumentou um pouco a alocação, foi para 9%. E no multimercado estruturado, a gente também substituiu os 3 gestores por 2 gestores, só que a gente aumentou bem a alocação nessa estratégia, que ela é super vencedora. Então a gente saiu de 3% e foi para 15%. A gente vem fomentando também a carteira de operações com participantes. A gente espera que agora ela apresente um crescimento, resultado melhor, tão parecida quanto que a gente conseguiu com o plano 2. Como resultado do que a gente vem implementando no plano 3 misto, a gente pode observar pela rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. A gente sofreu em junho e julho com a inflação, que veio muito alta, mas assim que a inflação arrefeceu e as taxas de juros elas fecharam,
o plano conseguiu superar seu índice de referência, então a gente já está com 12,11% de rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, comparado com o índice de referência que deu 10,42%. Então esse é um panorama geral que a gente fez, que a gente queria passar sobre os resultados alcançados dos 3 planos, dos planos administrados. Seguindo agora para a política de investimento, é importante pontuar que a política de investimento referente ao exercício de 23 a 27 tem como objetivo estabelecer diretrizes e medidas a serem observadas por todas as pessoas, internas ou externas à entidade, à Fundiagro, que participam do processo de análise, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos recursos dos planos, que a gente pode fazer tanto de forma interna quanto por intermédio de gestores terceirizados, né, de pessoa jurídica contratada. E o objetivo também dessa política é dar transparência aos patrocinadores, participantes e assistidos em relação aos principais aspectos relacionados à gestão dos investimentos e riscos. 3 pontos principais sobre a nossa política de investimento. Ela está em conformidade com as determinações da legislação vigente. A política de investimento possibilita a alocação de recursos em todas as classes de investimentos, sempre observando os estudos do GALM. Os limites são definidos na PI, então tanto os limites de alocação quanto os limites de risco. Esses são as principais características que nós temos numa política de investimento. Em relação aos limites de alocação dos 3 planos que a gente apresenta nesse slide, a única diferença é que a gente colocou um pouco mais de limite de alocação para o imobiliário. A gente chegou a 15% no plano 2 saudado, porque a gente já tem o edifício Centro Século XXI e a gente está em processo de alienação desse ativo, mas a gente não pode deixar sem uma margem de manutenção desse ativo enquanto a gente não consegue essa alienação. Por isso o limite de alocação dele é um pouco maior do que para o plano 1 e o plano 3. Mas observe-se que a gente coloca maior limite de alocação para renda fixa, em segundo lugar para renda variável e depois para investimentos estruturados. Então essa é a forma que a gente aloca. Tem uma coluna que é a alocação objetivo, que mostra qual que é a alocação que a gente vai implementar a partir de janeiro, que é o objetivo principal. Tá? Mas não impede que a gente fique dentro dos limites. Então a gente pode ter alocações diferentes dessa alocação objetivo, desde que respeitando os limites apresentados. No caso do PGA e do plano assistencial, nosso objetivo é alocação em renda fixa e investimentos estruturados, principalmente multimercado estruturado. Então, nesse momento a gente está basicamente em renda fixa, mas a gente está abrindo a possibilidade de alocar em multimercado estruturado, fundos de investimento multimercado estruturado. Tá? Em relação ao benchmark, que é o índice de referência dos planos, do PGA e do plano assistencial também, por classe de investimento. Então, para renda fixa a gente utiliza o CDI, para renda variável a gente utiliza o Ibovespa, para o estruturado a gente utiliza o índice de multimercado, para o imobiliário a gente usa o IFIX, para operações com participantes a gente utiliza o INPC mais 6,5, que é a maior meta atuarial que a gente tem, que é o INPC mais 4,86, mais um spread, que é um spread que a gente coloca por empréstimos aos participantes para abarcar risco de inadimplência e outros riscos atrelados a essa operação. No caso PGA e plano assistencial, a gente utiliza como benchmark o CDI também. Tá? Então esses são os benchmarks que a gente utiliza para todos os planos. Falando um pouco de cenário macro, em relação às perspectivas para a carteira para os próximos anos, em linha com o que a gente está projetando e estimando para a nossa política de investimento, a gente estima, observando o Focus, que a inflação ela deve fechar em 5,79 nesse ano, vai arrefecer para 5,08 no próximo ano e cair para 3,50 em 2024 e 3% em 2025. Com isso, a Selic deve ser mantida em 13,75 agora, até o fim desse ano,
Para 2023 o Focus estima a Selic caindo para 11,75, depois convergindo para 8,50, chegando a 8% em 2025. Ou seja, a alocação em caixa para o 2023, ela faz todo sentido dado a rentabilidade real que a gente vai almejar com esse investimento, vai ficar acima de 6%. Então, vale a pena ter uma grande posição da nossa carteira em caixa. A estimativa de PIB é de PIB fechando esse ano com crescimento de 3%, 3,05%. O ano que vem, a estimativa de crescimento de 0,75%, retomando o crescimento do PIB para 1,70% em 2024 e 2% em 2025, o que vai ter um efeito positivo a partir de final de 2023 e 2024 para os investimentos de risco, né, principalmente renda variável. O câmbio também, na perspectiva do Focus, vai ficar mantendo em 5,25 para esse ano, para o ano que vem, 2024 e 2025. Então essas são as estimativas macroeconômicas para os próximos anos. Em relação ao Ibovespa, que eu até comentei anteriormente, ele vem se mantendo na faixa entre 100 e 120 mil pontos, dado esse cenário de incerteza e tanto de inflação global quanto de possível recessão global. Mas observando para o cenário de 2024, quando você começa a ter uma estimativa de crescimento econômico para o Brasil, a estimativa é que para o segundo semestre do ano que vem a Ibovespa começa a apresentar um resultado melhor. Quando se compara o Ibovespa em relação às outras bolsas mundiais, a gente percebe que o Ibovespa está bem descontado. É só observar no gráfico que a linha em marrom ele está bem abaixo dos outros índices de bolsa do mundo. Então, nesse momento, nossa estratégia é focar realmente em caixa, em renda fixa e buscar investimentos de risco, mas a partir do segundo trimestre do ano que vem, terceiro trimestre do ano que vem. Em relação às perspectivas para os planos, especificamente para o plano 1, a gente vai continuar comprando títulos públicos e marcando na curva. A gente vai criar fundo exclusivo de gestão própria para alocar esses títulos públicos lá dentro, para melhor gestão da carteira. E a gente vai constituir fundos exclusivos para gestão terceirizada, para a gente fazer a alocação daquelas classes multimercado institucional, renda variável e crédito privado. A gente vai criar um fundo de fundos para a gestão de as outras estratégias mais arriscadas, né, que é renda variável, multimercado estruturado, fundos imobiliários. Então a gente deve trabalhar isso no ano que vem. E a gente vai continuar com uma atuação ativa na gestão da carteira de empréstimos aos participantes. Para o plano 2 saudado, a gente vai continuar também a estratégia de compra de títulos para marcação na curva. A gente vai também criar um fundo exclusivo para recepcionar esses títulos públicos marcados na curva para melhor gestão da carteira. Vai criar fundos exclusivos para as classes de renda fixa e um fundo de fundos para recepcionar os fundos abertos que a gente vai investir em renda variável, multimercado estruturado, fundos imobiliários, por assim vai. A gente vai continuar trabalhando no desinvestimento do Centro do Século XXI, que é do nosso imóvel. Vai continuar buscando formas de monetizar esse ativo para a gente poder alocar em outras classes mais rentáveis ou até mesmo comprar títulos públicos e marcar na curva. E a gente vai continuar atuando de forma ativa na gestão da nossa carteira de empréstimos aos participantes. Em relação ao plano 3 misto, o foco vai ser na criação de fundos exclusivos de gestão terceirizada para recepcionar os nossos títulos públicos marcados a mercado, porque a gente entende que os gestores têm mais flexibilidade e maior capacidade para melhor gestão desses títulos públicos. A gente vai criar também fundos exclusivos para fazer gestão da carteira de multimercado institucional, crédito, renda variável, como a gente tinha colocado, fundo de fundos para recepcionar essas classes mais arriscadas. E a gente também vai atuar de forma ativa na gestão da carteira de empréstimos aos participantes. Em relação ao PGA e ao assistencial, a gente vai focar em renda fixa liquidez, que é o CDI, e o multimercado institucional,
que vai permitir a busca do índice de referência, que é o CDI mais meio. Dado que o renda fixa liquidez vai gerar para a gente o CDI mais meio a gente vai buscar por meio do multimercado institucional. Por fim, no nosso cronograma de divulgação, de publicação, aprovação e divulgação da política de investimentos, nós já passamos pelo nosso comitê de investimento no dia 22, já foi aprovada a nossa política de investimento no dia 25/11, lá na nossa diretoria executiva. A nossa estimativa é levar amanhã até o dia 15 para aprovação no Conselho Deliberativo, até o fim do ano a gente publicar no site da Fundiago, até o dia 31/12, a política de investimento, e encaminhar para a Previc até o dia 25/2 do ano que vem. Bom, por fim, as minhas considerações finais é informar que a Fundiago, a equipe técnica, está dedicada para a melhor gestão da carteira de investimento, buscar com que os planos 1 e o plano 2 superem suas metas atuariais, que o plano 3 supere seu índice de referência, que a gente consiga que o PGA e o assistencial também superem seus índices de referência. Então a gente está trabalhando de forma engajada para que a gente consiga atingir as metas de todos os planos. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até o final e estamos à disposição para qualquer dúvida que possam surgir. Até mais.